Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Essa será a última lição do trimestre, lição 14, Novas Todas as Coisas. Logo mais, nós iniciaremos com oração. Que Deus os abençoe. Feliz semana a todos. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Venha nos perdoar por nossas falhas e pecados, nos purificar, nos dar a sabedoria do Teu Espírito Santo para que falemos conforme a Tua vontade e continuemos a pregação do Teu Evangelho em nome de Jesus. Amém. A lição número 14, ela começa com o verso para memorizar em Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, 5. Essa frase é dita depois do... vamos ler o contexto imediato, anterior. E vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada a seu marido. Então veja, ele fala do novo céu, de uma nova terra. O primeiro céu já passou, a primeira terra já passou, o mar já não existe. Aqui existe uma discussão que nós não vamos entrar, se é literal ou não, né? João via a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, então ele fala de uma cidade que desce do céu. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, ele fala de um novo céu, uma nova terra. Ele fala que não haverá mais sofrimento algum, não haverá mais morte, não haverá envelhecimento, não haverá choro, não haverá clamor nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, ou seja, já não há mais o mal. E aí ele diz: E o que estava sentado sobre o trono, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, são verdadeiras e fiéis. Disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Então, esse é o verso para memorizar, esse é o contexto dele. E agora nós vamos para o comentário de sábado. As Escrituras nos dão essa esperança. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, conforme 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Para alguns, no entanto, a promessa de um novo céu e nova terra parece uma fantasia, histórias contadas por pessoas em posições de poder, que usaram a esperança de uma vida após a morte para ajudar a manter as multidões sob controle. A ideia é: embora você esteja com dificuldades no momento, um dia você terá sua recompensa no céu ou algo parecido. Apesar de alguns terem usado a esperança futura apresentada na Bíblia dessa maneira, ou seja, apesar de haver um mau uso disso, seu mau uso não muda a verdade das promessas que temos sobre novos céus e nova terra. Ou seja, o que o autor está deixando evidente para nós, e que eu acredito que nós já saibamos, já tenhamos a noção disso, é que o fato de alguém usar algo bom de forma errada não torna o bom em mal. Não é? Então, a promessa em si é verdadeira, apesar de alguns terem usado no passado, usarem no presente e continuarem a usar no futuro de uma forma errônea, para obter vantagens inaceitáveis no sentido cristão a respeito disso. Nos últimos dias, escarnecedores ridicularizarão nossa bendita esperança. Isso
Já ocorre, não se você olhar na internet, existem debates em que cristãos, por exemplo, nos Estados Unidos, zombam de um pastor por ele acreditar na volta de Jesus de forma literal, assim como é predito na Bíblia. Então, isso sempre existiu e a tendência é que isso se amplie no decorrer do tempo. Nessa semana refletiremos sobre a gloriosa promessa de um novo céu e uma nova terra, incluindo o templo celestial, a presença de Deus, o fim da morte e das lágrimas e finalmente o triunfo final do amor de Deus. A lição de domingo: novos céus e nova terra. Para alguns seguidores da filosofia grega, a ideia de que algo é físico significa que é ruim. Então eles fazem essa distinção. Se é físico é ruim, se é abstrato é bom. Por isso, para eles é inconcebível pensar em um futuro paraíso com pessoas reais. Nessa linha de pensamento, para ser céu e ser bom, deve ser um estado puramente espiritual, livre das manchas encontradas neste mundo físico. Se algo é material, afirmam, não pode ser espiritual. Se algo é espiritual, não pode ser material. Por outro lado, a Bíblia fala do céu em termos concretos, mas sem as limitações impostas pela presença do pecado. Leia Isaías 65, 66, 2 Pedro e Apocalipse 21. Qual é a mensagem desses textos? O comentário diz o seguinte, aí nós vamos ler os versos depois. O livro de Isaías apresenta vislumbres interessantes de como a terra teria sido se Israel, como nação, tivesse permanecido fiel à sua aliança com Deus. Isso está em Isaías 65, 66, em comparação com Deuteronômio 28. Toda a natureza, com suas várias expressões de vida, teria crescido cada vez mais em direção ao plano original de Deus, ou seja, antes da entrada do pecado. Então, Isaías apresenta vislumbres de como a terra teria sido se Israel tivesse seguido aquilo que Deus estabeleceu. Então, a lição já traça essa diretriz, essa direção para que nós tenhamos essa noção. Está falando do povo de Israel. No entanto, esse plano não se concretizou como esperado. Então, um novo plano foi estabelecido, dessa vez com a igreja, composta por judeus e gentios de todas as nações. Mateus 28, 18 a 20 e 1 Pedro 2,9. As profecias de Isaías, portanto, devem ser relidas a partir da perspectiva da igreja. Então, o que o autor aqui está dizendo para nós. O que nós vamos fazer no momento que lemos Isaías é uma aplicação do texto. Existe uma interpretação. Essa interpretação está vinculada ao povo de Israel, a promessa que foi dada a eles. E nós vamos fazer uma aplicação desse texto naquilo que ele se adequa à segunda vinda de Cristo, por exemplo, onde haverá um novo céu e nova terra, segundo as Escrituras nos mostram ali, né, entre Mateus e Apocalipse, e nós vamos fazer uma aplicação do texto. Então, existem elementos ali que nós vamos aplicar. Então, a interpretação inicial, conforme o autor está colocando, não seria para os cristãos, não seria uma promessa da volta de Jesus, por exemplo, mas ela pode ser aplicada nesses termos em alguns pontos. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada pátria, conforme Hebreus 11. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água viva. A árvore da vida produz seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem rios sempre a fluir, claros como cristal, ao lado deles árvores agitando-se suavemente, projetam suas sombras sobre os caminhos preparados para os resgatados do Senhor. Ali as extensas planícies se expandem na direção de lindas colinas. As montanhas de Deus erguem seus majestosos cumes. Nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar em definitivo, um lar definitivo. Então, esse é o comentário de Ellen White no livro Grande Conflito, página 558. Então, nós vamos ler, começar com Isaías 65. Vamos colocar aqui. Isaías 65.
versos 17 a 25. Bom, então vamos começar com o verso 13. Vamos começar com 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração. Uivareis pelo quebrantamento do espírito. Deixareis vosso nome aos meus eleitos por maldição. E o Senhor Deus os matará, e a seus servos chamará por outro nome. Assim que aquele que se bendizer na terra se bendirá no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, estão escondidas dos meus olhos. E aí começa agora, veja o contexto em que está esse texto, e aí vem o verso 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Exultarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, e idoso que não complete seus anos de idade. Porque o menino morrerá de 100 anos, quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Então, por aqui nós já temos a ideia de que, pelo menos tendo em mente a tradução que nos é oferecida, obviamente isso é uma aplicação, porque isso não se aplica à nova terra do Apocalipse. Então nós vemos que é uma aplicação desse texto. A interpretação inicial é para Israel, e nós temos uma aplicação desse texto. E quem não chegar aos 100 será maldito. Edificarão casas, né, e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, não labutarão inutilmente. Não terão filhos para a perturbação, não gerarão filhos para a infelicidade. Porque a sua posteridade bendita do Senhor, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Agora nós vamos para 66, 22. O verso 22 diz o seguinte: Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Será que desde uma lua nova até a outra, de um sábado até ao outro, de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão horror a toda a carne. A toda a carne. Então, veja que é uma continuação do que nós vimos lá no capítulo 65, que ele vai esclarecendo aqui. Nós, inclusive, chegamos a ler, né? O céu é meu trono, a terra os cabelos dos meus pés, que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores. Veja aqui o contexto. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, uma voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então amareis e ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão.
como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá com fogo, seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, repreensão em chamas de fogo, que com fogo e com a espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam no jardim uns após os outros, que comem carne de porco, abominação, rato juntamente serão consumidos, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem um dia que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Então, veja aqui, por isso ele coloca a questão aqui da aplicação do texto, ou seja, a visão da promessa, agora numa ótica cristã. 2 Pedro 3, verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade? Veja, o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grandes trondos, os elementos ardentes se desfarão, a terra e as obras que há se queimarão. E ele fala, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Então ele fala de uma transformação física em relação ao novo céu e nova terra. E aí nós já lemos Apocalipse 21, de 1 a 5, né? E aí percebemos aqui, para podermos entender por que nós falamos em aplicação do texto, precisamos ler o contexto em que ele está. Aí nós conseguimos entender exatamente por quê, ou seja, é uma aplicação do texto. Alguns falam em duplo cumprimento, eu não utilizo esse termo, então eu uso o aspecto de aplicação, né? Ou seja, você faz uma aplicação de um texto que evidentemente estava se referindo a um aspecto específico, uma promessa específica, e que existem evidentemente elementos que também se adequam à promessa do chamado Novo Testamento. No santuário de Deus. Alguns falam do céu como sendo o santuário de Deus, mas o livro do Apocalipse se refere a um santuário, templo específico, dentro da Nova Jerusalém, onde estão o trono de Deus e o mar de vidro, conforme Apocalipse 4, capítulo 4, capítulo 7 e 15. Lá a grande multidão de santos de todas as nações, tribos, povos e línguas adorarão a Deus para sempre, conforme Apocalipse 7. Já vamos deixar aqui Apocalipse 7. Compare Apocalipse 7, 9 a 15, com 21, 3 e 22. Capítulo 7, do 9 ao 15, e o capítulo 21, os versos 3 e 22. Como podemos harmonizar a descrição da grande multidão de remidos servindo a Deus de dia e de noite no santuário com a afirmação, não vi nenhum santuário na Nova Jerusalém? O comentário da lição é o seguinte: o santuário, templo celestial, sempre foi o lugar em que as hostes celestiais adoram a Deus. Mas, com o surgimento do pecado, esse santuário se tornou também o lugar de onde a salvação é oferecida à humanidade. Quando o problema do pecado não mais existir, o santuário celestial voltará a desempenhar sua função original. Em Apocalipse 21, 22, João, o revelador, relatou que não viu templo na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. Mas isso significa que não há mais casa do Senhor, onde suas criaturas possam ir e ter comunhão especial com Ele? De modo nenhum. Richard Davidson, o santuário. O livro do Apocalipse dá atenção especial àquele que está sendo adorado e àqueles que o adoram. Essa adoração celestial é centrada em Deus e no Cordeiro, como sempre e como deveria ser. Cristo é o foco da adoração. Os adoradores são os que vêm da grande tribulação.
que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São testemunhas vivas do divino poder redentor e transformador. Louvam a Deus por quem ele é e pelo que fez por eles. Então vamos lá. Apocalipse 7. Especificamente ele fala dos versos 9 ao 15. Depois dessas coisas, vamos ver que coisas são essas. Depois dessas coisas, depois do que acontece lá anteriormente, capítulo 5, 6. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, ou seja, ao redor da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos. Então, aí ele fala nos versos 5, 6, 7 e 8, ele fala desses selados. Aí nós vamos então existe aqui os anjos em volta da terra, o selo do Deus vivo, a descrição resumida, bem resumida, né, falando um pouquinho ali sobre os 144.000, e o verso 9 diz o seguinte: depois dessas coisas, depois do anúncio, do selamento, de falar sobre os 144.000, ele fala: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, ele faz a descrição aqui de um selamento, fala que antes desse selamento é necessário que sobre a questão de danificar a terra. Antes de danificar a terra, ele fala que é necessário que haja o selamento do povo de Deus, dos servos do nosso Deus. E aí ele ouve o número dos selados, 144.000 selados. Depois que ele ouve o número dos selados, e aí ele não só ouve o número dos selados, mas ele diz que havia uma divisão exata de 12.000 para cada tribo. Então, aí depois disso ele vê uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Então aqui ele ouve um número finito. Aqui ele vê uma multidão muito grande, a qual ninguém podia contar. Não é? Uma quantidade muito grande de pessoas. De todas as nações, tribos, povos, línguas, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Então nós temos aqui a descrição de um trono. Então há o selamento, há uma multidão, estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E eles adoram a Deus e dizem: amém, louvor, né? Glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus, para todo sempre. E aí o anjo pergunta: quem são esses vestidos de vestes brancas? Ele sabe, ele fala: e ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, eles passam por uma tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus,
e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nem sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. Deus limpará dos olhos toda lágrima. Então ele fala, olha, estão diante do trono de Deus, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. O cordeiro os apacentará. Então, Deus os cobrirá como sombra, o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas. Agora nós vamos lá para capítulo 21. Versos 3 e verso 22. Ele está falando da santa cidade, e ele fala, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, nesse momento, quando a cidade desce, ele fala que a cidade é o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará. E agora nós vamos lá para o verso 22. Fala da santa cidade que desce, né? Fala aqui das portas, e ele fala, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não necessita de sol e de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações dos salvos andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. A ela trarão a glória e honra das nações. Então veja, ele fala que ele não vê templo na cidade santa, porque o templo é o Senhor Deus poderoso. E aqui, em Apocalipse, nós vemos o quê? Nós vemos o trono, né? Vamos aqui. Está assentado no trono e é o Cordeiro. Os anjos estavam ao redor do trono. Aí ele fala que essas pessoas estão diante do trono de Deus. Então veja, aqui não existe nada dizendo que Deus não esteja no seu trono, assim como o Cordeiro. Não é? Então veja que apesar dele falar que não vi templo, isso não significa que não haja trono, que Deus não esteja sendo adorado no seu trono, assim como o próprio Cordeiro também estão sendo adorados, não é? Não vi templo, o seu templo é o Senhor Deus, não necessita de sol, a glória de Deus tem iluminado, as nações andarão na luz, trarão glória e honra das nações, não entrará nada que contamine, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, esse é o próprio tabernáculo, nele está o trono de Deus, obviamente, e o trono do Cordeiro também para serem adorados. Aqui nós já lemos, os adoradores que vêm da grande tribulação são testemunhas vivas do divino poder redentor e transformador. Então, veja que aqui não há nenhum problema. Ele fala de não ver templo, mas não fala nada sobre tronos. Por exemplo, lá ele fala da visão que ele teve dos tronos, onde estão o próprio Deus e o Cordeiro. Então, e aí ele fala simplesmente que, olha, o próprio Deus passa a ser ali com eles, a própria presença de Deus com ele substitui a questão do tabernáculo. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. 1 Timóteo 6,16. E que ninguém jamais viu Deus. Isso significa que os santos do céu nunca verão Deus o Pai? Deus habita em luz inacessível e que ninguém jamais viu Deus. Obviamente, esse ninguém jamais viu Deus, ele está falando dos seres humanos, não é? Então, o contexto do ninguém jamais viu Deus é o contexto dos seres humanos, né? E aí nós temos que entender qual é o significado desse ninguém viu a Deus, não é? Então, aí o grande problema muitas vezes de nós analisarmos os versos de forma isolada, né? Existe uma série de fatores na Bíblia quando nós vamos analisar, por exemplo, o termo todos, ninguém, não é? Nós temos que tomar cuidado com isso. Os seres humanos foram impedidos de ver Deus somente após a queda, mas há várias indicações das Escrituras de que os santos o verão no céu.
Leia Mateus 5:8, 1 João 3:2 e 3 e Apocalipse 22, 13 e 4. O que essas passagens nos dizem sobre o privilégio supremo de ver Deus? O mesmo apóstolo João que afirmou que ninguém jamais viu Deus, também declarou que haveremos de vê-lo como ele é. Então, o mesmo João que afirmou no Evangelho e na primeira carta, no capítulo 4, né, que ninguém viu a Deus, também declarou na própria carta de João, 1 João, no capítulo 3, que haveremos de vê-lo como ele é e contemplaremos a sua face. Pode ser discutível se essas passagens se referem ao Pai ou a Cristo, mas todas as dúvidas desaparecem à luz da própria declaração de Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E obviamente ele está se referindo ao Pai. Que privilégio será para os redimidos adorar a Deus em seu santuário, mas a felicidade suprema será ver sua face. Então, nós não vamos entrar tanto no detalhe aqui da questão do santuário, como será o aspecto do santuário, né? Porque Apocalipse fala que lá não viu o tabernáculo, que o tabernáculo é a própria presença de Deus ali na cidade com eles, num trono, alguma coisa nesse sentido. Não vamos, porque obviamente Deus não precisa abrir mão do seu trono para habitar com os seres humanos e ser o próprio tabernáculo deles. Então nós não vamos entrar nisso porque não é o mais... não há contradição, como nós vimos, e não é o que mais nós precisamos. Né? Nós precisamos entender mais a questão de como será, o que acontece. Né? A primeira harmonização nós já fizemos, agora nós vamos fazer a segunda harmonização dos versos. Né? O povo de Deus tem o privilégio de manter comunhão direta com o Pai e o Filho. Agora vemos como em espelho, obscuramente, conforme 1 Coríntios. Contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho, nas obras da natureza e em sua maneira de lidar com os seres humanos. Mas então veremos face a face, sem que nada atrapalhe nossa visão. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de seu rosto. Observem alguns dos versos de hoje a ligação entre pureza e possibilidade de ver a Deus. Os limpos de coração verão Deus. Aquele que verá Deus purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, conforme 1 João. O que esses versos revelam é que Deus deve fazer uma obra em nós agora para nos preparar para o céu. Embora o nosso direito ao céu tenha sido garantido pela morte de Jesus, passaremos por um processo de purificação aqui e agora que ajudará a nos preparar para o lar eterno. Um requisito essencial nesse processo é a obediência à sua palavra. Então a lição ela faz esse link, ela faz essa ligação de como nós devemos agir agora e como nós deveremos agir no futuro. E ela coloca a questão que, quando ela fala ninguém viu a Deus, em primeiro lugar, ela está falando de seres humanos. Não é? Por exemplo, não há nada indicando, por exemplo, que Adão e Eva, antes do pecado, não tivessem visto, por exemplo, o próprio Pai, não pudessem ter visto o próprio Pai, visto que eles eram perfeitos. Então, é óbvio que esse ninguém, ele não tem o sentido de nenhum ser do universo jamais viu o Pai. Não é esse o sentido que ele está dando, né? Então é isso que nós devemos ter em mente. Então nós vamos em Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui, né, Jesus está falando obviamente do Pai, né? Toda vez que ele usava o termo Deus, ele estava se referindo ao Pai. A não ser, obviamente, quando ele se referisse a si mesmo, por exemplo, como divino, né? Mas quando ele se refere a Deus, verão a Deus, né? O meu Deus, ele está se referindo ao Pai. 1 João 3. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha, ele está se referindo a quem aqui? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade.
E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então ele fala da manifestação do Filho de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Nisso são manifestos os filhos de Deus. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Então ele fala aqui da manifestação do Filho de Deus. Ele fala aqui, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Qualquer que nele tenha essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, ele fala da manifestação do Filho de Deus, do Filho de Deus, e ele fala também da manifestação do próprio Deus, inclusive, não é? Agora nós vamos para Apocalipse 22, 13 e 4. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um lado a outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Inclusive, existe um termo específico aqui para a questão da saúde, né? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Veja que não há nem... ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. Onde? Na árvore, na cidade que desce do céu, na santa cidade, né? Veja que aqui ele fala do novo céu e nova terra, capítulo 21, fala das características da cidade, termina dizendo quem não entrará nela, na cidade, e aí continua falando da cidade no verso 1, capítulo 22, verso 1. E aí nessa cidade ele fala, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aqui ele fala textualmente, aí ele já mostra textualmente que lá estará o trono de Deus e do Cordeiro, e a própria cidade será o tabernáculo de Deus. Verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome. Não haverá mais noite, o Senhor Deus os ilumina, reinarão para todos sempre. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E aí ele comenta aqui, aí ele já terminou, o anjo terminou de revelar a João o que ele precisava ver, e depois João faz alguns comentários, né? E aí nós já lemos isso em outros estudos também. Então, ele fala aqui na presença de Deus. Então, estará o trono de Deus e do Cordeiro ali. Não há nenhuma indicação de que as pessoas poderão ver ao Cordeiro, mas não poderão ver ao Pai, por exemplo. Não há nenhum indício disso. Então, o fato de ninguém jamais ter visto a Deus não significa que nunca poderá vê-lo, né? Isso se referindo inclusive ao Pai, né? Quarta-feira, não mais morte, não mais lágrimas. A teoria de uma alma imortal sofrendo para sempre o inferno ardente contradiz o ensino bíblico de que o novo céu e a nova terra, de que no novo céu e na nova terra já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Se a teoria do inferno de fogo eterno fosse verdadeira, então a segunda morte não erradicaria o pecado e os pecadores do universo, apenas os confinaria em um inferno eterno de tristeza e pranto. E mais, nesse caso o universo nunca seria todo restaurado à sua perfeição original. Mas louvado seja o Senhor, pois a Bíblia descreve um cenário completamente diferente.
aqui o autor faz esse comentário esperando que nós tenhamos, nas 13 lições anteriores, em especial em algumas específicas sobre o tema, e se você não teve a oportunidade de estudar a fundo, existem vários vídeos, eu tenho todos os vídeos de todas as lições, existem outras pessoas também, e você pode pegar a própria lição e dar uma estudada nas passagens. Então aqui ele ele arremata o assunto para que você tenha uma ideia do que foi falado no decorrer de todas as lições. Ele fala da questão da segunda morte, etc. Nós não vamos entrar nisso, até porque assim, nós falamos bastante da questão de que não temos uma alma, somos uma alma, e etc. Mas esse aspecto da segunda morte, do fogo, do Apocalipse lá, e o que será a segunda morte, que serão lançados todos no lago de fogo e enxofre, isso é um assunto também bastante difícil, que nós não temos condição de abordar aqui em apenas um dia da lição. Então, mas se você quiser, em um outro momento, quando nós formos falar desse assunto especificamente, podemos comentar sobre isso. Quando falarmos, por exemplo, dos livros de Daniel, do livro de Apocalipse, ou da questão da imortalidade, o que acontecerá no juízo após a volta de Jesus, etc. Mas o que o autor ele quer colocar aqui é que depois de nós termos estudado todas as lições, nós tenhamos condições de enxergarmos um pouco mais o aspecto de estudo pelo contexto de uma lição, de uma parte da Bíblia, etc. E possamos entender as partes mais difíceis, inclusive do Apocalipse, por exemplo, que nós não vamos tratar aqui para não nos alongarmos. Leia Isaías 25, verso 8 e Apocalipse 7, 17 e 21, 4. Que conforto e esperança essas passagens nos trazem em meio às provações desse mundo? Comentário da lição. A vida pode ser muito dura, injusta, cruel. Algumas pessoas tão queridas para nós são brutalmente arrebatadas pelo frio abraço da morte. Outras entram sutilmente em nossa vida, roubam nossos sentimentos, depois vão embora como se nada tivesse acontecido. Como é terrível ser traído por alguém que amamos e em quem confiamos. E não só traídos, mas como perdermos, mesmo sem traição. Né? Qualquer perda é triste. Há momentos em que podemos até nos perguntar se a vida vale a pena. No entanto, Deus está sempre ansioso para enxugar de nossa face as nossas lágrimas. Mas algumas de nossas lágrimas mais pesadas continuarão caindo até aquele dia glorioso em que a morte, a tristeza e o pranto deixarão de existir. Podemos confiar que no juízo final Deus tratará cada ser humano com justiça e amor. Todos os nossos queridos que morreram em Cristo serão ressuscitados dentre os mortos para estar conosco por toda a eternidade. O Senhor prometeu que novo céu e nova terra que ele criará não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isso não significa que o céu será um lugar de amnésia, mas sim que o passado não minará a alegria duradoura. Ou seja, o que a lição está colocando é que Deus não permitirá que aquilo nos aflija, né? Então ele vai enxugar dos olhos toda lágrima e já não haverá mais tristeza. Deus vai nos suprir. Então vamos lá, Isaías 25, 8. Nos diz o seguinte: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará nesse monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. Então, por isso a questão aqui, por isso a importância de se analisar sempre o contexto, para se verificar se o que nós estamos fazendo é uma interpretação direta, ou seja, se o verso, se realmente ele está falando diretamente sobre o determinado assunto, ou se estamos aplicando esse verso, tendo em mente as semelhanças entre as restaurações. Apocalipse 7, 17.
Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Então ele fala do cordeiro apacentando e ele fala Deus limpando dos seus olhos toda a lágrima. 21:4. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. Então, ou seja, Deus anula todo sofrimento. E o conforto e esperança que essas passagens nos trazem é que, apesar de nós não termos um livramento indefinitivo nessa vida, Deus, pela volta de seu Filho, nos concederá uma vida eterna sem sofrimento. Quinta-feira. Seu nome em suas testas. Leia Apocalipse 22, 3-5. Como podemos ter certeza de que estaremos entre aqueles que terão o nome de Deus gravado na testa? Após a rebelião de Lúcifer e a queda de Adão e Eva, Deus poderia ter destruído os pecadores. Após a rebelião do adversário, no entanto, como expressão de amor incondicional por suas criaturas, Deus não destrói os pecadores, né? Não destrói de imediato, pelo menos, né? Ele dá a chance de arrependimento. Deus estabeleceu um plano misericordioso para salvar todos aqueles que aceitam o que Ele oferece. Isso é o que se conhece como plano da salvação, o qual, embora existindo mesmo antes da criação da Terra, foi apresentado pela primeira vez à humanidade no Éden, logo após a queda. Foi então revelado nos tipos e sombras do serviço do santuário hebraico e sua expressão mais completa encontra-se na vida, morte e ressurreição de Jesus. No centro do plano da salvação está a promessa de vida eterna, com base nos méritos de Jesus, a todos que aceitam pela fé a grande provisão feita na cruz. Tanto antes da cruz quanto depois da cruz, a salvação sempre foi pela fé e nunca pelas obras, por mais que as obras sejam uma expressão da nossa salvação. Por isso, você pode perceber aí em alguns grupos, em alguns lugares, a questão da discussão sobre justificação pela fé. Eu tenho um vídeo numa das lições anteriores em que eu falo da questão de fé e graça, né? Graça e obras, fé e graça. E a lição ela enfatiza aqui o aspecto da justificação pela fé, que é nos méritos de Jesus, por mais que as obras sejam uma expressão da nossa salvação. Ou seja, uma expressão visível, uma consequência necessária da nossa salvação. Então, Apocalipse 22, 3-5. Ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os servos o servirão, verão seu rosto, nas testas estará o seu nome, não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada e luz, porque o Senhor os ilumina, reinarão para todo sempre. Então, como podemos ter certeza? Isso é uma questão interna de cada um, né? Como é que você pode ter certeza? Aí nós precisamos ser honestos conosco e ver se realmente nós temos a fé em Deus, a fé verdadeira, a fé que nos leva ao arrependimento, que nos leva a desejar uma mudança de vida, que nos leva a nos entregar aos pés de Deus e falar, Senhor, toma-me, né, toma a minha vida, muda a minha vida, faça morrer em mim a natureza pecaminosa. Então, se você realmente se entrega a Deus, é porque realmente você exerce fé, você tem fé, você permite que Deus aperfeiçoe, inclusive, essa fé na sua vida a cada dia, e eu também, se eu realmente permito que Deus habite em mim. Senão, não existe fé, né, em nós. Então, é apenas uma mentira, é uma fé inútil ou morta, como o Tiago diz. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela reconhece os méritos de Cristo, não só pelo seu sacrifício, mas reconhece os méritos de Deus no sentido de dar poder para lutar contra o pecado e não mais viver uma vida de pecado deliberado, uma vida deliberadamente, voluntariamente em pecado, mas uma vida de luta contra o pecado. Esse é o resultado verdadeiro da fé. Se não existe isso, então não existe fé verdadeira. E aí existe uma grande confusão. Então a única forma de termos certeza é estudando a palavra de Deus e verificando se realmente a nossa fé está de acordo com a palavra de Deus, né? Se realmente amamos a Deus, se guardamos seus mandamentos, isso é o resultado de uma fé verdadeira. Do contrário,
Não existe, não é? Paulo escreveu sobre Abraão, que existiu muito antes da vinda de Cristo, como um exemplo da salvação pela fé. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Como esses versos nos ajudam a entender que a salvação é pela fé? Podemos ter a certeza da salvação se aceitarmos Jesus, nos rendermos a Ele e reivindicarmos suas promessas, incluindo as de uma nova vida agora, nele, e se nos apoiarmos totalmente em seus méritos e em nada mais. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, da mesma forma conosco. Isso é o que significa ter o nome de Deus escrito em nossa testa. Se o tivermos escrito agora e não nos afastarmos dele, então também será escrito lá nos novos céus e nova terra. Então, obviamente, quando nós vamos lá para a história de Abraão, ele creu em Deus e o quê? Ele creu em Deus e se prontificou a fazer o que Deus determinou a ele. Então, por isso essa crença foi imputada como justiça, porque no momento em que ele acreditou, ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. E foi essa disposição que Deus levou em consideração. Essa é a verdadeira fé. É a fé em que eu me disponho a me colocar aos pés de Deus e a fazer a vontade dele. Essa é a verdadeira fé. Não existe fé desvinculada de obras na Bíblia. Não existe fé de uma forma isolada. Primeiro eu tenho uma fé isolada e abstrata em Deus. Não é. É acreditar em Deus em sua completude, que Ele é não apenas nosso Salvador, como nosso Senhor. E em virtude dessa disposição, mesmo nós não conseguimos servir perfeitamente, sem nenhum pecado, nunca mais pecarmos, então Deus nos salva ali pelo sacrifício de Jesus. Por quê? Porque Ele leva em conta a nossa disposição e nos colocar aos pés dEle para uma vida de arrependimento, uma vida de mudança. Estudo adicional. Textos de Ellen White, O Grande Conflito, páginas 548 a 560, Visões do Céu, são esses dois, basicamente, né? Grande Conflito e Visões do Céu, são mais textos do livro Visões do Céu. E ela diz, a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos gemidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Jamais se esquecerá que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos, através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e resplendentes serafins têm prazer em adorar, humilhou-se para reerguer a humanidade decaída. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. E é interessante que em todo momento que a Bíblia fala em fé, em todo momento que a Bíblia fala em amor, ela fala em obediência. Então veja, em nenhum momento a Bíblia fala que a fé é algo isolado, que ela é desprovida de obediência. Não, pelo contrário. Assim como em nenhum momento a Bíblia coloca o amor sem obediência. Então é possível obedecer sem fé? É possível obedecer sem amor? Sim. Mas é impossível ter fé sem obedecer. É impossível desenvolver o amor sem obediência. Então, o amor leva à obediência, a fé leva à obediência. Ambos levam à obediência a Deus, não é? Então, não há como desvincular isso. Então, nós não devemos confundir justificação pela fé com libertinagem, com salvação independente do que eu faça a partir de agora, deliberadamente, não. Então, não existem apenas pecados diferentes. Meu pecado, eu estou falando dele porque o meu pecado é diferente do dele. Não é isso que a Bíblia coloca. O que a Bíblia coloca existe o servo de Deus, que mesmo quando peca, ele está em luta contra o pecado, busca se arrepender do pecado. Se tiver caído diante do pecado deliberado, ele percebe, sabendo disso, ele vai buscar se arrepender, vai buscar continuar uma luta contra o pecado. E existe aquela pessoa que erra, não quer mudar e usa o erro dos outros como justificativa para continuar o seu erro. Todo mundo erra, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Então, nós não vamos tocar nesse assunto porque não é a ênfase da lição como um todo. A lição fala da questão de vida, morte, eternidade, a nossa vida na Santa Cidade. Então, mas como ela tocou
nesse assunto da justificação pela fé, que é nos méritos de Cristo, precisamos entender que, obviamente, é nos méritos de Cristo, é pela salvação de Cristo, é pelo amor que Deus desenvolve para conosco, e também é exigência dele que nós vivamos uma vida de obediência, porque isso significa menos sofrimento nessa vida, né? Um pai que tem a sua responsabilidade como um pai cristão, ele não trará sofrimentos aos seus filhos em virtude da desobediência dele como pai, como servo de Deus. A mãe é a mesma coisa, um casal que vive segundo a vontade de Deus, uma sociedade que vive segundo a vontade de Deus, é menos sofrimento, menos crimes, menos injustiças, menos tristeza. E a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, quanto mais obediência, é um ciclo, não é? Por amor eu obedeço. Quanto mais obedecemos, mais refletimos a Deus, mais contemplamos o caráter de Deus. E esse amor vai trazer mais obediência, que trará mais amor, que trará mais obediência. É um ciclo, não é? Então, o amor a Deus leva a obediência à sua palavra. E a obediência à sua palavra nos torna cada vez mais aptos para desenvolvermos um amor cada vez maior. Que Deus nos abençoe a todos. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido até agora. Nos perdoe por nossas falhas, pecados. Nos abençoe, nos dê um restante de ano na tua companhia, um restante de semana também na tua companhia. Nos perdoe, nos purifique, nos prepare para a sua breve volta. Com perdão por nossas falhas e pecados, abençoe aqueles que estão fora dos seus caminhos. Dê a chance a eles, ó Pai. Pela tua misericórdia nós imploramos hoje e sempre. Amém. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.